E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacana? Como é que estão as coisas? Tudo legal nesse ano de 2023? Espero que tudo esteja bem. Eu espero que quando esse vídeo estiver saindo aí nas carrapetas aí, as coisas estejam bem, né? Que Deus nos ampare. É o mínimo que eu posso dizer. Espero que quando esse vídeo estiver postado no YouTube, estiver rolando no YouTube por aí, né, no mundo de Deus aí, as coisas não estejam muito enroladas, mas vamos vivendo, né, na graça de Deus, agradecendo sempre a Deus por mais um vídeo, graças a Deus, né, obrigado você também que está aí do outro lado assistindo, muito obrigado mesmo, ó. Curte o vídeo, se inscreva no canal aí, se ó, meu Instagram, @paulodarro1970 aqui embaixo, se inscreve aí no canal, ó, se inscreve no canal. E se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91, o Pix do Paulo, beleza? O Pix do canal, tranquilo? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente volta já já aí depois da apresentação do nome Paulo Darro 1970 no canal, o meu símbolozão lá, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, se você quiser comentar também, aperta o sininho aí, toda sexta-feira você vai receber um vídeo novo aí, beleza? Então a gente volta já já, galera, valeu, muito obrigado. Então, voltamos, beleza? Voltamos. Seguinte, eu espero que essa segunda parte do Antônio Gramsci, né, Literatura e Vida Nacional, esse livreto aqui, que faz parte, né, de uma sequência de obras completas do Antônio Gramsci, como a gente falou no primeiro vídeo, né, Concepção Dialética da História, Cartas do Cárcere, Maquiavel, a Política e o Estado Moderno, e esse aqui, como bem disse o Olavo de Carvalho, né, é uma continuação dos intelectuais e a organização da cultura, que eu espero futuramente ter acesso a esse livro. Ele deve ter em PDF na internet, não deve ser tão difícil não. Se eu não encontrar o livro físico futuramente, eu com certeza vou começar a pegar os textos de PDF mesmo e trabalhar os textos de PDF aqui no canal. Mas por enquanto a gente ainda está trabalhando com esse aqui, eu não tenho nem ideia de quando eu vou concluir esse material aqui, quantos vídeos serão. Então isso aí é um projeto futuro, né? Projeto futuro ou projeto nunca, a gente nunca sabe, né, se o que pode rolar aí para frente. Mas em compensação a gente vai fazendo aqui o que a gente pode. Então essa segunda parte eu até considerei que essa segunda parte talvez seja mais curta que a primeira, porque a primeira foi de apresentação, né, mostrar para muita gente que não conhece quem foi Gramsci, nunca ouviu falar, embora esteja aí inserido dentro de um contexto aí imenso de gramscismo, né? O nosso Brasil, que é um país de povo conservador, mas que acaba sendo cooptado de alguma forma pelas pautas dos progressistas, como se diz, né? Dos progressistas. Então eu peguei esse livro aqui justamente por recomendação do Olavo, né? O Olavo sempre nos seus cursos falava pra gente poder mexer com umas coisas assim e concordar sempre. A gente tá sempre concordando, tô concordando com tudo que tá aqui. Tudo que tá aqui eu tô concordando. A concordância, a leitura sem concordância não tem o menor cabimento, né? Então eu tô concordando achando lindo, entendeu? Depois se for o caso, a gente faz uma avaliação crítica aí, mas assim, o Gramsci tá, ó, certíssimo. Se a direita pegasse esse material para estudar e para trazer, né, as reformas e as reformas sociais, intelectuais, culturais, tudo que pode ser usado, o Brasil não estaria nessa situação em que ele se encontra. Mas enfim, né? Então, aqui a segunda parte, caráter não nacional popular da literatura italiana. Ele vai começar, né? Ele vai falar desse material, basicamente desse segundo capítulo aqui, ele fazendo o esboço da história italiana, do passado italiano de escrita, né, a história secular, milênios, né, de hegemonia cultural da igreja e de outras nações, né, a igreja católica sendo hegemônica na Europa, né, tudo era Idade Média, né, Idade Média principalmente até o advento do Renascimento e até a Reforma Protestante de 1519 com Martim Lutero,
né? Então a igreja operou aí, a Igreja Católica operou uma hegemonia aí de milênios, né? De centenas de séculos aí, até ela perder isso. Mas na Itália isso ainda perdurou mesmo depois da Reforma Protestante, mesmo depois do advento do cientificismo, a Igreja Católica mandou. Acho que até a época do Mussolini, até essa época aqui do Mussolini, da qual o Gramsci estava inserido aqui, a igreja ainda mandava bastante. Então, e a invasão, ele vai criticar bastante aqui a invasão literária, cultural da França, obviamente, né, no mundo italiano, óbvio, mas a França, ela do século XIX e princípios do século XX, ela era até a Inglaterra tomar o bastão, né, como império cultural do mundo, a França era que redigia tudo que as pessoas consumiam de matéria de literatura, tudo de música. A França era a mãe de tudo. Você, por exemplo, eu mesmo já fiz aqui diversos vídeos de livros franceses clássicos ou não clássicos, mais modernos, né? Livros que mais modernos. Aí a França, ela sempre escreveu, sempre teve seus autores e continua tendo bons autores mesmo hoje. Parece algo inerente ao francês, né? Eles escrevem muito. Então a invasão francesa, por exemplo, na Itália aqui, fez o Gramsci choramingar aqui páginas e páginas e páginas de choramingos do domínio cultural, do domínio hegemônico da França, do chamado, entre aspas, entretenimento, né, da época. Os folhetins do século XIX. Então ele vai falar aqui, Itália e França. Nada ocorreu na Itália de similar à Revolução de 1789 e as lutas que a sucederam. Todavia, falava-se na Itália como se tais premissas houvessem existido. É um choramingo aqui feroz, entendeu? Páginas e páginas. Eu marquei aqui páginas e páginas. Por isso que eu tenho a impressão de que esse vídeo ele vai ficar mais curto do que o anterior, né? Porque aqui, jamais existiu entre as classes intelectuais e dirigentes a consciência de que há uma conexão entre tais problemas, conexão de coordenação e de subordinação. Ninguém jamais apresentou esses problemas como um conjunto correlacionado e coerente. Pelo contrário, cada um deles representou-se periodicamente a depender de interesses polêmicos imediatos, nem sempre claramente expressos, sem vontade de aprofundamento. O tratamento deles, por isso, realizou-se de uma forma abstratamente cultural, intelectualista, sem perspectiva histórica exata e, portanto, sem que se projetasse para eles uma solução político-social concreta e coerente. Ele, assim, ele vai meter o pau nos críticos, vai dizer que a Itália não tem nada parecido com os folhetins franceses. A população prefere de lavada tudo que vem de fora. Óbvio, dos franceses, que eram os que tinham o domínio, né, geral da coisa. Então a população italiana consumia bastante isso. E aí dá a ideia para ele, eu fico nas entrelinhas aqui, né? Dá a ideia para ele de que isso pode ser, se você souber fazer, esse é o recado que o Olavo sempre falava, e que eu tenho para mim que o Olavo estudou isso aqui pra caramba, porque eu tô sentindo assim muita semelhança no que o Olavo escrevia, no que ele se propôs em mais de 20 anos, e o que o Gramsci também se propôs na Itália, só que um do lado esquerdo e o outro do lado da direita, pode dizer assim, né? Que o Olavo não gostava muito dessa ideia de direita, principalmente, de dizer que, né? Então, aí isso fica bem claro para mim, assim, o eco. Eu tô estudando esse material e tô sentindo ecos do Olavo de Carvalho aqui nesse material, assim, como se ele tivesse falando aqui também. Só que aqui o Gramsci é esquerdista, entendeu? E ele propôs uma ideia de hegemonia cultural, né, totalitária, assim, totalitária, uma expressão de você controlar, você ter como as pessoas consumindo materiais progressistas de esquerda, livros, as séries de televisão, a música, ter um domínio total do aparato, né, intelectual do Estado, do país,
E eu vejo isso muito aqui. Então são várias e várias passagens. Na realidade, recai-se na questão da natureza do homem e na questão do que é o indivíduo. Se não se pode pensar no indivíduo fora da sociedade, portanto, se não se pode pensar em nenhum indivíduo que não seja historicamente determinado, é evidente que todo indivíduo, e também um artista, e toda a sua atividade não pode ser pensada fora da sociedade, de uma determinada sociedade. O artista, portanto, não escreve ou pinta, etc. Isso é, não realiza, não sinaliza exteriormente seus fantasmas apenas para sua recordação pessoal, para poder reviver o instante da criação, mas só é artista na medida em que sinaliza exteriormente, em que objetiviza e historiciza os seus fantasmas. Mas todo indivíduo artista é tal de um modo mais ou menos amplo e compreensivo, mais ou menos histórico ou social. Nem existem os neolálicos, né, aqueles que falam, não dizem nada, os neolálicos, e os jargonistas, isso é, os que só podem reviver eles mesmos a recordação do instante criador. E trata-se frequentemente de uma ilusão da recordação de um sonho ou de uma veleidade. Ele vai destilando isso, né? Por que escrevem os poetas? Ele vai se perguntar, né? Por que pintam os pintores? Qual é a motivação do indivíduo para criar, para fazer arte de alguma forma? Qual é o que leva esse indivíduo a escrever, né? Poesia, entendeu? O que leva o indivíduo a escrever uma música, né? A compor uma música? Nós somos cínicos o bastante hoje para dizer que é só pelo dinheiro. Só grana. Nós só estamos nessa por grana, como diz a capa do disco do Frank Zappa, né? Nós só estamos nessa por dinheiro. Aqui, né? Cross responde mais ou menos assim: para se recordarem das próprias obras, pois, segundo a estética crossiana, a obra de arte também já é e só é perfeita no cérebro do artista. Quer dizer, eu tenho tudo bonitinho, eu tenho o Moisés, né? Eu sou Michelangelo, eu tenho Moisés na minha mente, mas ele não vai ser, ele só vai ser perfeito na mente aqui do Michelangelo. A partir do momento que eu o esculpi, aquilo não vai ser bem aquilo que eu queria. Tanto que nós, né, quando criamos algo, por exemplo, o escritor, ele está sempre reescrevendo. Se ele ficar mexendo muito, se ele ficar olhando muito o que ele escreveu, ele está o tempo todo remexendo e acrescentando coisas, porque ele não há uma satisfação. Aí o Cross vai dizer que só está perfeita na própria mente, no cérebro do artista. Aí, né, o Gramsci vai dizer que na afirmação que aproximadamente e num certo sentido poderia ser admitida, ele não concorda muito com isso, né? Mas só aproximadamente e num certo sentido. Ele não vai concordar isso. Eu concordo com o Cross. Eu acho que a obra, né, ela só tá ali na mente, no cérebro do indivíduo como perfeição. Depois ele vai querer o tempo todo refazer essa obra. Os intelectuais concebem a literatura como uma profissão em si que deveria render, mesmo quando não se produz nada imediatamente, e deveria dar direito a uma pensão. Mas quem estabelece que fulano é verdadeiramente um literato e que a sociedade pode mantê-lo enquanto espera sua obra-prima? Entre aspas. O literato reivindica o direito de estar em ócio, de viajar, de fantasiar, sem preocupações de caráter econômico. Este modo de pensar é ligado ao mecenatismo das cortes, mal interpretado outrossim, já que os grandes literatos do Renascimento, além de escrever, trabalhavam de alguma maneira. Mesmo Ariosto, né, do Jerusalém Libertado, que eu tenho vídeo no canal, beleza? E também tem um vídeo sobre o próprio Ariosto, procure aí, né? Literato por excelência, tinha incumbências administrativas e políticas. Uma falsa e equivocada imagem do literato do Renascimento. Hoje o literato é professor, jornalista ou simples literato, no sentido de que tende a se tornar, isso é, se é funcionário. Por exemplo, o cara é funcionário público e nas horas vagas dele ele escreve um livro. Ele diz que ele compõe já vi isso vários, né? Ele escreve, compõe música, pinta, entendeu? Aqui, né? Pode-se dizer que a literatura é uma função social, mas que os literatos considerados individualmente não são necessários à função, se bem que pareça paradoxal. É verdade
Todavia, no sentido de que, enquanto as demais profissões são coletivas e a função social se decompõe nos indivíduos, isso não ocorre na literatura. Aqui ele vai continuar, né? A questão é da aprendizagem, mas pode-se falar de aprendizagem artístico-literária? A função intelectual não pode ser destacada do trabalho produtivo geral, nem mesmo pelos artistas, a não ser quando eles demonstram que são, de fato, artisticamente produtivos. Nem isso prejudicará a arte. Pelo contrário, só lhe trará benefícios, prejudicará tão somente a bohème artística. E isso não será um mal, muito pelo contrário. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai falar aqui da popularidade da literatura italiana, vai dizer que a literatura italiana, no momento em que ele estava vivendo, ela não era literária. Ele vai falar isso muito aqui. Que não tinha muita... os escritores italianos da época, pouquíssimos, talvez quase nenhum tinha um sucesso comercial. Por conta da influência, obviamente, da França, né, como eu falei, né? Ele vai falar aqui 200 horas disso aqui. O gosto melodramático. Combater o gosto melodramático do popular italiano quando se aproxima da literatura e particularmente da poesia. Ele acredita que a poesia seja caracterizada não só por certos espaços exteriores, entre os quais predomina a rima e o espalhafato dos acertos prosódicos, mas particularmente pela sonoridade bombástica, oratória e pelo sentimentalismo melodramático, isso é, pela expressão teatral ligada a um vocabulário barroco. O italiano sempre, a meu ver, sempre foi melodramático. Você pode pegar a ópera, né? Você vai pegar as óperas italianas, você vai pegar as cançonetas italianas, você vai pegar a alma do povo italiano, você vai ver que ali é melodramático, é o estilo, né? Não há preconceito nisso, é a natureza dos indivíduos italianos. Claro que eu posso estar generalizando, pode ter italianos que não sejam melodramáticos, mas o que se conhece daqui, de onde eu tô, não, é a linha, né? Uma das causas desse gosto deve ser buscada no fato de que ele se formou não na leitura e na meditação íntima individual da poesia e da arte, mas nas manifestações coletivas, oratórias e teatrais. E por oratórias não se deve entender apenas os comícios populares de famigerada memória, mas toda uma série de manifestações de tipo urbano e aldeão. Na província, por exemplo, dá-se muita atenção à oratória fúnebre e a das pretorias e tribunais, inclusive dos tribunais de conciliação. Todas essas manifestações têm um público de torcedores de caráter popular, bem como um público constituído, no caso dos tribunais, pelo que esperam a sua vez, isso é, testemunhas. Em certas sedes de tribunais distritais, a sala está sempre cheia destes elementos que decoram as frases retorcidas e as palavras solenes, alimentando-se delas e as recordando sempre. O mesmo ocorre nos funerais de figurões aos quais comparece uma grande multidão, muitas vezes apenas para ouvir os discursos. A alma do italiano. É um italiano que está falando aqui. Tá, isso aqui. Ele vai continuar, né? Vai continuar falando, né, do melodrama. Aqui, ó. Aí ele vai dar alguns pontos aqui, né? Deve-se investigar se o florescimento da ópera na música coincide em todas as suas fases de desenvolvimento, isso é, não como expressão individual de artistas geniais, singulares, mas como fato e manifestação histórico-cultural com a floração da época popular representada pelo romance. Parece-me que sim. O romance e o melodrama têm origem no século XVIII e florescem na primeira metade do século XIX. Isso é, coincidem com a manifestação e a expansão das forças democráticas populares nacionais em toda a Europa. 2. Se coincidem a expansão europeia do romance popular anglo-francês e a do melodrama italiano. Por que a democracia artística italiana teve uma expressão musical e não literária? Por que a música e não a literatura? Por que o italiano ele se jogou na ópera, né? Se jogou nos libretos, jogou na ópera e não na literatura? Por que o italiano escrevia tão pouco em detrimento do francês que sempre escreveu? Ele vai fazer essa crítica. Por quê? Por quê? Entendeu? Assim, note-se, obviamente, que o francês adentrou, né, todos os espaços, era uma hegemonia francesa. E o italiano ele se descobriu pela ópera. A forma de quebrar essa hegemonia francesa de alguma forma. Era pela música, né, que ele vai explicar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vai falar aqui do Goldoni, mas ele vai dar só uma linha, tá? Isso aqui tem vídeo no canal, beleza? Procurem aí. Arlequim, servidor de 2 anos, do Carlo Goldoni. Tem no canal, procure aí, já tá postado, beleza? Ele vai dar uma notinha aqui do Goldoni, mas eu acho que lá pra frente ele vai voltar a falar, porque esse aqui é o principal teatrólogo francês antes do Pirandello.
tá? Que eu falei no primeiro vídeo. Pirandello, que foi o maior autor de teatro francês do italiano do século XX, né? Pirandello. 6 personagens à procura do autor. Pode procurar aí, você vai encontrar nas bibliotecas, tem na biblioteca, livraria, tem tanto os romances quanto as peças de teatro do Pirandello. E esse aqui, até o advento do Pirandello, era o maior escritor de teatro italiano. E ele vai dar uma notinha aqui sobre o Goldoni, que é bom, que acrescenta ao vídeo que eu já fiz, ó. Goldoni. Por que Goldoni é popular ainda hoje? Goldoni é quase único na tradição literária italiana, tá vendo? Tô falando? Suas atitudes ideológicas, democrata antes de ter lido Rousseau e antes da Revolução Francesa, conteúdo popular de suas comédias, língua popular no que toca à expressão crítica mordaz da aristocracia corrompida e apodrecida. Tá vendo? Essa notinha que ele vai dar sobre a grandeza do Carlo Goldoni, né, que graças a Deus eu li, graças a Deus eu fiz o vídeo, né, graças a Deus tem aí no canal. Peguem aí e assistam, beleza? Se você não conhece o teatro do Carlo Goldoni. Aí ele vai falar aqui, né, os humildes, ó. Os humildes é característica para compreender a atitude tradicional dos intelectuais italianos em face do povo e, consequentemente, o significado da literatura para os humildes. Não se trata da relação contida na expressão dostoiévskiana, humilhados e ofendidos. É poderoso em Dostoiévski o sentimento nacional popular, isso é, a consciência de uma missão dos intelectuais para com o povo, que talvez seja objetivamente constituído por humildes, mas que deve ser libertado dessa humildade, transformado, regenerado. No intelectual italiano, a expressão humildes indica uma relação de proteção paterna e divina, o sentimento autossuficiente de uma indiscutida superioridade própria, uma relação como entre duas raças, uma considerada superior e outra inferior, uma relação como entre adulto e criança, na velha pedagogia, ou pior ainda, uma relação do tipo sociedade protetora de animais, ou tipo exército da salvação anglo-saxão diante dos canibais da Papuásia. O tipo de intelectual, ei meu Deus, o tipo de intelectual italiano, né, a forma como esse intelectual italiano, né, a época, eu não sei se continua assim, né, eu lembro de um intelectual italiano, Umberto Eco, né, que escreveu diversos romances, O Nome da Rosa, entre outros. Eu li basicamente tudo do Umberto Eco, da forma como Umberto Eco se expressava a literatura, né, tanto a literatura popular que ele fazia, né, escrevia a literatura popular para as massas, e aqueles livros, Kant e o Ornitorrinco, aquele material que ele fazia só para galera de universidade, né, de universidade, que assim, que eu tentei ler, mas simplesmente não consegui. Eu tinha até um aqui, esse Kant e o Ornitorrinco, mas eu tentar em algum lugar por aí, eu não peguei. A gente vai falar aqui, popularidade de Tolstói e de Manzoni. Ele vai fazer uma comparação entre Tolstói, o russo, e esse Manzoni, esse italiano. Ele vai falar aqui, ó. Tem uma crítica, né, na revista de um tal de Adolfo Fagg, porque todo o material aqui dele, isso aqui, eu tenho a impressão de que muita coisa aqui ele escreveu para revistas, né, e são tópicos que ele vai montando no processo, né, vai saindo na montagem. Então há a reunião desse material aqui. Então ele vai falar de todos, de tudo, de todos. Então ele vai falar aqui, né, vai dar uma análise desse texto, desse Adolfo Fagg, Fé e Drama, no qual se contém alguns elementos para estabelecer uma comparação entre a concepção do mundo de Tolstói e a de Manzoni, ainda que Fagg afirme arbitrariamente que Os Noivos, que é uma peça, né, corresponde perfeitamente ao seu de Tolstói conceito de arte religiosa, exposto no estudo crítico sobre Shakespeare. A arte em geral, ó, abre aspas, né, a arte em geral e particularmente a arte dramática sempre foi religiosa, isso é, sempre teve por finalidade esclarecer aos homens sua relação com Deus, de acordo com a concepção que desta relação tinham em todas as épocas os homens mais eminentes e por isso destinados a guiar os outros. Portanto, ocorre um desvio na arte que a sujeitou ao passatempo e ao divertimento, desvio que teve lugar também na arte cristã.
Fage nota que em Guerra e Paz, os dois personagens que têm maior importância religiosa são Platão Karataev e Pierre Bezukhov. O primeiro é homem do povo e seu pensamento ingênuo e instintivo exerce grande influência sobre a concepção da vida de Pierre Bezukhov. Em Tolstói é característico que a sabedoria ingênua e instintiva do povo, enunciada mesmo através de uma palavra casual, ilumine e determine uma crise no homem culto. É este, precisamente, o traço mais marcante da religião de Tolstói, que entende o evangelho democraticamente, isso é, segundo seu espírito original originário e original. Aí ele vai falar do Manzoni aqui, né? Manzoni. Ao contrário, sofreu a contra-reforma. Seu cristianismo oscila entre um aristocratismo jansenista e um paternalismo popularesco jesuíta. A observação de Fagi, segundo a qual em Os Noivos são os espíritos superiores como o padre Cristóvão e o cardeal Borromeu, que agem sobre os inferiores e sabem sempre encontrar a palavra para iluminá-los e guiá-los. Não tem conexão substancial com a formulação do conceito de arte religiosa em Tolstói, o qual se refere à concepção geral e não aos específicos modos de exteriorização. As concepções do mundo não podem deixar de ser elaboradas por espíritos eminentes, mas a realidade é expressa pelos humildes e pelos pobres de espírito. Nós sabemos que o mundo é feito da massa, né? A chamada massa de manobra. Quem controla essa massa controla tudo. Nós sabemos. Tem a forma como você produz, né? Você escreve e a forma como as pessoas vão consumindo esse material, né? Elas vão absorvendo esse material, elas vão se transformando por esse material. Aí as ideologias, obviamente, e a própria religião cristã, os católicos, eles tinham essa ideia, né, de controle, né, de controlar as pessoas por meio da ideologia e da religião. Aí usa os textos, usa a Bíblia, todo esse material que faz, né, que tem por princípio absorver essas pessoas, pegar essas pessoas e trazê-las para nós. É nosso. Ele não vai mais escapar do nosso abraço de urso aqui. Não vai mais ter isso. Então a forma como isso, né, como se faz, é o jeito como o nosso queridíssimo Gramsci vai colocar aqui, né? Aí ele vai falar aqui, ó, no artigo anterior, publicado na Marzocco, de 9 de setembro de 1928, Fage, Tolstói e Shakespeare, examina o opúsculo de Tolstói sobre Shakespeare. Leon Tolstói, Shakespeare en Kritische Studie, Hannover, 1906. O livrinho contém ainda um artigo de Ernest Crosby sobre a atitude de Shakespeare diante das classes trabalhadoras e uma breve carta de Bernard Shaw sobre a filosofia de Shakespeare. Tolstói quer demolir Shakespeare partindo do ponto de vista da própria ideologia cristã. Sua crítica não é artística, mas moral e religiosa. O artigo de Crosby, do qual parte mostra, em oposição à opinião de muitos ingleses ilustres, que não existe em toda a obra de Shakespeare quase nenhuma palavra de simpatia para com o povo e as massas trabalhadoras. Shakespeare, de acordo com as tendências de sua época, toma claramente partido em favor das classes elevadas da sociedade. Seu drama é essencialmente aristocrático. Quase todas as vezes em que introduz na cena burgueses ou populares, apresenta-lhes de modo repugnante, com desprezo, e lhe faz matéria ou assunto de riso. Em Manzoni, a tendência é análoga, se bem que as manifestações sejam atenuadas, né? A carta de Bernard Shaw é dirigida contra Shakespeare, pensador, não contra Shakespeare, artista. Segundo Shaw, na literatura deve-se conceder o primeiro posto àqueles autores que superaram a moral de sua época e entreviram as novas exigências de futuro. Shakespeare, né? Shakespeare não foi moralmente superior à sua própria época, etc, etc, etc. Crítica de Bernard Shaw. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu já vou terminando, né? Para não deixar o vídeo muito comprido, porque depois eu quero partir para o terceiro. Que o terceiro tem umas coisas que eu quero conversar, né? Conversar. A cultura nacional italiana, ele vai ficar falando aqui da Itália, né? Itália o tempo todo. Os problemas da Itália, os problemas literários. Entendeu? O que é interessante na arte, ó? O elemento interessante muda de acordo com os indivíduos, com os grupos sociais ou com a massa em geral. É, portanto, o elemento da cultura, não da arte. Mas é ele, por causa disso, um fato completamente estranho e separado da arte.
A própria arte interessa, ou seja, é interessante por si mesma, na medida em que satisfaz uma exigência da vida. E ainda, além desse caráter mais íntimo da arte de ser interessante por si mesma, que outros elementos de interesse pode apresentar uma obra de arte como um romance, um poema ou um drama? Em teoria, o número de tais elementos é infinito, mas os que interessam não são infinitos. São apenas precisamente os elementos que se julga contribuírem mais diretamente para o êxito imediato ou mediato, em primeiro grau do romance, do poema, do drama. Um gramático pode se interessar por um drama do Pirandello, como eu tinha falado, né? Por querer saber quantos elementos lexicais, morfológicos e sintáticos de origem siciliana são introduzidos ou podem ser introduzidos por Pirandello na língua italiana literária. Eis o elemento interessante que não contribuirá muito para a difusão do drama em pauta. A metrificação bárbara de Carducci era um elemento interessante para um círculo mais amplo, para a corporação dos literatos profissionais e para as pessoas que pretendiam vir a ser literatos. Por isso, foi ela um elemento de êxito imediato bastante notável, contribuiu para diminuir alguns milhares de versos escritos numa metrificação bárbara. Esses elementos interessantes variam de acordo com a época, com os climas culturais e com as idiosincrasias pessoais. O fato de que ocorra essas mudanças no sistema, de que seja assim, é provado precisamente pela chamada literatura comercial, que é uma seção da literatura popular nacional. O caráter comercial é dado pelo fato de que o elemento interessante não é ingênuo, espontâneo, intimamente fundido na concepção artística, mas trazido de fora mecanicamente, dosado industrialmente como elementos certos de êxito imediato. Quer dizer, há um pensamento, né, na hora de você, há um pensamento, um grupo. Isso se faz muito hoje em dia, né? Do que pode ser certeiro, principalmente para induzir as pessoas, né, ou crianças. Se reúnem os grupos para justamente pensar a próxima criação, né? A próxima série, os elementos que vão ser colocados ali, entendeu? Os grupos, né? Aí, se o indivíduo se ele for contaminado ideologicamente, né? Se ele tiver valores cristãos, ele já não vai fazer muitas coisas. Se ele tiver valores ideológicos de esquerda, progressista, ele vai querer colocar algumas coisas ali para meio que pegar as pessoas, né? Os incautos, né? Isso eu vejo demais em série de TV. Aqui eu fiquei. De qualquer modo, porém, isso significa que também a literatura comercial não deve ser negligenciada na história da cultura. Ao contrário, tem um imenso valor, principalmente a partir desse ponto de vista, pois o sucesso de um livro de literatura comercial indica, e frequentemente é o único indicador existente, qual é a filosofia da época. Isso é, qual é a massa de sentimentos e concepções do mundo que predomina na multidão silenciosa. Essa literatura é um narcótico popular, é um ópio. Desse ponto de vista, poder-se-ia fazer uma análise do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que é talvez o mais opiáceo dos romances populares. Qual é o homem do povo que não crê ter sofrido uma injustiça dos poderosos e não imagina a punição que lhes vai infligir? Edmond Dantès oferece-lhe um modelo, embriaga-o de exaltação, substitui a crença numa justiça transcendente, na qual não acredita mais sistematicamente. Tá vendo? Tá vendo como é que ele tá dando ele vai dando a dica de como pode ser feita essa ideologização das pessoas, como o Alexandre Dumas era um gênio e ele faz um folhetim que vai de encontro às pessoas, que vai de encontro ao indivíduo comum, um gênio, entendeu? Ele percebeu isso aqui, como ele percebeu isso? Ó, aqui, né? O valor que se dá ao conteúdo de uma obra de arte jamais é demasiado, escreveu Goethe. Aí ele vai continuar, né? O trecho é surpreendente pelo modo mecânico e exterior de colocar as questões. De fato, é possível que gerações de escritores tentem friamente fixar o ambiente, a descrever sem com isso manifestarem seu caráter ahistórico e sua pobreza moral e sentimental. Ademais, por conteúdo, não se deve entender
apenas a escolha de um determinado ambiente. O que é essencial para o conteúdo é a atitude do escritor e de uma geração em face desse ambiente. Então somente a atitude é que determina o mundo cultural de uma geração e de uma época, e portanto seu estilo. Também em Manzoni e em Verga, os personagens populares não são determinantes. O determinante é a atitude dos dois escritores em face deles. Atitude que é antitética nos dois. Em Manzoni é um paternalismo católico, uma ironia subjacente, indício de ausência de um profundo amor instintivo diante daqueles personagens. É uma atitude ditada por um sentimento exterior de dever abstrato, ditado pela moral católica, precisamente corrigido e vivificado pela ironia difusa. Em Verga é uma atitude de fria impassibilidade científica e fotográfica ditada pelos cânones do verismo, aplicados mais racionalmente do que por um Émile Zola. Entendeu? Quer dizer, a forma como você vai pegar as pessoas, né? Você vai pegar pela mente, né? Pelo consumo de literatura. Eu digo sempre de hoje, né? Pelas séries e pelos filmes, né? Não posso esquecer nunca isso, né? Aí ele vai falar aqui, né? Os italianos e o romance. Ele vai colocar vários nomes aqui de escritores italianos aqui que eu basicamente não conheço nenhum, né? Muitos obviamente na Itália devem ser muito conhecidos, mas aqui no Brasil não chegou. Se o Brasil, muita coisa dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa em geral não chega, imagina da Europa, né? Imagina propriamente dito de um italiano mesmo, né? Nem passou perto aqui, né? Nem passou perto. Tem aqui, né? Daniele Varé. Tem nomes assim que se vocês conhecerem, ótimo. Ó, deixa eu ver aqui. Dino Saviotti. Não sei quem é, não sei quem são. Então eu vou concluindo por aqui essa segunda parte. Vou fechando essa segunda parte. Eu falei que ela ia ser mais curta, entendeu? Eu dei uma rasante nessa segunda parte, né? Porque eu considerei que que a literatura popular, que é a próxima parte, né? Ele vai começar a falar de literatura popular, que é algo que me interessa bem, e eu acredito que o vídeo deva ficar mais longo, mas eu ainda estou lendo. Aí futuramente eu vou fazer a terceira parte do Literatura e Vida Nacional do Antônio Gramsci, gente. Antônio Gramsci. Como eu disse, se você não sabe quem é Antônio Gramsci, aqui é a hora, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, dá seu like aí, beleza? Se você gostou. Se você não gostou, discute. Se você gostou, pode curtir, beleza? Você chegou até aqui, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Essa foi a segunda parte do Antônio Gramsci. E a terceira parte eu já vou deixar aqui separadinha, que eu já vou, né, bem longe com esse material, que é literatura popular, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente a segunda parte do Antônio Gramsci. Gente, até a próxima, hein? Tchau, tchau.